Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Novamente, para a terceira e última audição da tarde de hoje, temos connosco o nosso convidado, Dr. Andrew Harper, em representação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a quem agradeço desde já a presença e a disponibilidade e todos os contributos que possa dar para este grupo de trabalho da Lei de Bases do Clima. A audição que vamos iniciar será composta por 3 rondas. Uma primeira em que o Dr. Andrew Harper fará uma exposição inicial com os seus pontos de vista que quer partilhar connosco. Uma exposição que terá a duração entre 12 a 15 minutos. Será seguida de uma segunda ronda em que cada senhor ou senhor deputado terá 3 minutos para usar da palavra. E, por fim, uma terceira ronda em que o nosso convidado responderá globalmente a todos as senhoras e senhores deputados, utilizando um tempo máximo de 10 minutos. Sem mais delongas e renovando os agradecimentos iniciais, passo então a palavra ao nosso convidado, o Dr. Andrew Harper. Let me just organize this. We have Começamos isto aqui. Janela da aplicação, partilhar. Okay. Thank you very much for having me. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. E deixa-me aproveitar para saudar também a Assembleia da República Portuguesa. As discussões que estamos a ter hoje são especialmente tópicas, tendo em conta a forma como as mudanças climáticas afetam milhões de pessoas em todo o mundo. E da perspectiva do Acnur, o relevante é ver como é que nós podemos apoiar o governo e o povo português a traduzir algumas das dificuldades que surgirão no futuro, traduzir, dizia eu, para a Lei de Bases do Clima Nacional. Também gostava de vos saudar especificamente na introdução deste tópico nas discussões sobre a Lei de Bases do Clima. Tudo isto está a ser discutido nos fóruns internacionais, nomeadamente o Fórum das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, mas alguns dos maiores problemas com que nos deparamos não são necessariamente as discussões a nível global, mas sim, depois, a tradução dos desejos e das vontades, da necessidade de proteção internacional e interna no ordenamento jurídico interno. Como é que traduzimos os problemas que sabemos que aí vêm para a legislação interna? Tendo dito isso, no último ano, o Acnur tem trabalhado estreitamente com os parceiros em toda a União Europeia, com a sociedade civil, com os Estados-membros que estão na linha da frente das emergências climáticas, seja Estados africanos no Sahel, América do Sul ou também no Pacífico Sul. E o objetivo é identificar onde é que poderá haver lacunas em termos de proteção e como é que podemos trabalhar com os nossos parceiros e amigos para enfrentar precisamente os desafios com que nos deparamos. Algum do trabalho que já foi conseguido nos últimos meses é especialmente relevante
para informar e apoiar o trabalho feito, por exemplo, pelo Governo e o Parlamento portugueses, e gostaríamos de demonstrar assim a nossa vontade, o nosso entusiasmo, na medida do possível, para ajudar os governos nacionais, tal como o governo português, a traduzir, lá está, a legislação internacional para a proteção necessária. Um dos instrumentos que desenvolvemos, ou um documento com o qual temos trabalhado, é o Considerations sobre a aplicabilidade da proteção ambiental a nível regional. O que isso quer dizer é que tentamos traduzir a forma como se pode prestar apoio de forma pragmática a países no sentido de poderem interpretar e reagir às dificuldades e aos problemas que surgem em relação às deslocações relacionadas com o clima. Também fazemos parte do quadro das Nações Unidas para as alterações climáticas, a Task Force sobre os deslocados. E isto, mais uma vez, deu asa a uma data de instituições e de produtos internacionais que poderão vir a auxiliar as discussões no que toca a formular a legislação nacional em Portugal. Há também algumas oportunidades para a participação do Portugal nas deslocações motivadas por desastres naturais. Isto é algo que está a ser desenvolvido para poder melhorar e aplicar a iniciativa de apoio às pessoas deslocadas para além de fronteiras, além do seu país. E esta plataforma é uma plataforma para partilhar conhecimento e conselhos. Além disso, o que também podemos fazer é delinear e realçar que aquilo que nós, enquanto agência das Nações Unidas para os Refugiados, queremos fazer é reduzir a necessidade das pessoas se deslocarem, mudarem de sítio. E para tal precisamos de apoio nas áreas mais vulneráveis às alterações climáticas. E porque antes de uma pessoa atravessar uma fronteira internacional, aquilo que as pessoas têm que fazer, infelizmente, têm que se deslocar internamente dentro dos seus países. E a grande maioria das pessoas que sofrem o impacto das alterações climáticas e dos fenómenos climáticos extremos, antes de passarem fronteiras internacionais, atravessam as fronteiras nacionais. E como é que podemos apoiar países, comunidades? Perguntamos nós, e um dos elementos essenciais são os princípios das Nações Unidas para as deslocações internas. Nós aí queremos com isto dar proteção para os deslocados internos e também tentamos encontrar soluções duradouras. Mas uma coisa que está cada vez mais clara é que, tendo em conta a dimensão e a extensão das deslocações devido às alterações climáticas e os fenómenos climáticos extremos no futuro, devemos tentar diminuir ao máximo a exposição e a exposição das comunidades. E se olharem para as notícias dos últimos 2 meses, vemos que há situações de cheias extremas em Moçambique ou Timor-Leste. São eventos excepcionais que cada vez são menos excepcionais. Como é que podemos nós, então, dar apoio na preparação aos deslocados para minimizar os riscos com que se deparam as pessoas quando já estão deslocadas? E parte dos elementos em que estamos a trabalhar, e é aqui que dependemos dos meios académicos da ciência para nos apoiar, o que se passa é que queremos ver como é que as alterações climáticas têm impacto nas pessoas mais vulneráveis. São sempre os primeiros a sofrer. E, infelizmente, o que descobrimos é que 90% dos refugiados protegidos pelo Acnur são oriundos de países em que as alterações climáticas têm destaque e são os países que têm menos capacidade para se adaptar. E sabemos
que a situação nestes países vai piorar ainda mais e vai expor ainda mais os países às alterações climáticas, temos que mitigar o seu impacto e temos que saber como é que podemos apoiar as redes regionais, tais como a União Africana, so that we can work with local communities so people are not forced to move even further afield. A ideia é evitar que as pessoas tenham que se afastar ainda mais. Preparação, alertas precoces, e se não houver opções, talvez tenhamos que nos desenvolver mais com o planeamento na relocalização das comunidades. Isto é uma coisa que acontece de uma forma transversal. Isto é uma perspectiva geral. Terei o maior prazer em responder a perguntas que possam ter, mas gostaria de vos dizer que há muita informação e há muita orientação. Estamos 100% à vossa disposição para apoiar no que pudermos, no que ajudar a avançar este processo. Estamos muito gratos pela liderança que Portugal já demonstrou nesta questão e na questão da deslocação e na necessidade de garantir que as pessoas que sofreram os maiores impactos das deslocações, incluindo pessoas com deficiências, mulheres, crianças, povos indígenas, que as necessidades de toda essa gente sejam levadas em linha de conta e, tendo isso em conta, agradeço esta oportunidade e passo a palavra. Todas estas perspectivas no âmbito destes desafios globais que as alterações climáticas nos trazem e geram e que temos de abraçar no âmbito da cooperação e do desenvolvimento do planeta. Vamos passar à segunda ronda, em que cada senhor ou senhor deputado usa da palavra durante 3 minutos para questionar o nosso convidado. Passo de imediato a palavra ao senhor deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Mr. Andrew Harper, to welcome you to our working group and to welcome very much your remarks. I will continue my intervention in Portuguese for the sake of our listeners. Nós, de facto, temos como uma grande prioridade e que é transversal a vários dos projetos de lei que estamos a analisar neste grupo de trabalho das leis de bases do clima, podermos reconhecer que as alterações climáticas, e melhor dito, e ainda bem que utilizou a expressão, a emergência climática, cria, em termos de necessidades de respondermos a deslocações, a pessoas estarem desalojadas dos seus locais tradicionais e tornarem-se refugiados. Apontou e bem para a necessidade de olharmos para questões de refugiados internos. Naturalmente que teremos essa questão no nosso país, mas eu creio que essa situação será sobretudo grave noutros países. E nós, na União Europeia, temos que ter um peso na nossa consciência devido à crise dos refugiados que tem existido ao longo dos últimos anos e as imagens chocantes que serão ainda piores nas realidades vividas das pessoas que atravessam o Mediterrâneo. E, portanto, nós devemos conseguir, quando estamos a pensar a ação climática, perspectivar e mapear aquelas que são as fontes, os países de origem dos refugiados climáticos. Na apresentação que teve a oportunidade de enviar a este grupo de trabalho, pude constatar como na África subsaariana temos uma grande mancha encarnada de potencial de refugiados nessa região. De facto, essa região também tende muitas vezes depois vir para a Europa. Também o Médio Oriente, naturalmente, e depois algumas partes do continente asiático, sobretudo o Sudeste Asiático. E aquilo que me parece fundamental é que Portugal possa ter um plano concertado a nível europeu e, sobretudo, com os países do Mediterrâneo, para poder reagir àquelas que são os fluxos de refugiados nas suas fronteiras, não só aqueles que venham pelo mar Mediterrâneo,
mas também aqueles que possam vir por avião, por exemplo, nomeadamente da comunidade de países de língua portuguesa e de outros países com ligações ao nosso país. Perguntava-lhe, portanto, como é que podemos fazer este planeamento. A segunda questão, e para terminar, porque o meu tempo está a terminar, queria-lhe perguntar sobre a prevenção que podemos fazer nesta matéria. Os nossos projetos têm uma grande parte sobre cooperação internacional, que naturalmente é um papel. A segunda matéria a considerar será também as matérias de ecocídio. Perguntava-lhe se considera que o ecocídio, como uma tipificação criminal, pode ajudar a prevenir os fluxos de refugiados climáticos. E, em terceiro lugar, se há mais alguma coisa em que Portugal, através da sua política externa, possa, de facto, contribuir para evitar uma crise de refugiados climáticos, mas, sobretudo, reconhecer e apoiar estas pessoas que são vítimas da emergência climática. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sra. Deputada, Srs. Deputados. Quero cumprimentar e agradecer ao Sr. Andrew Harper, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, pela sua intervenção e pela base que nos enviou, onde levanta um conjunto de questões e de aspectos que são relevantes. A primeira nota que eu gostaria de deixar é que todos nós temos plena consciência de que o problema das alterações climáticas e da emergência climática, como muito bem referiu, é um problema global. Portanto, os esforços de alguns países ou de algumas entidades como a União Europeia serão infrutíferos se não houver uma perspectiva e uma intervenção à escala global. Em segundo lugar, o aumento dos refugiados por razões climáticas, e ainda para mais quando associadas a outro tipo de conflitos, é um problema que nós, na Europa e em Portugal, temos que nos preocupar por várias razões. Pelas razões humanitárias, naturalmente, pelas razões sociais, mas também porque a questão dos refugiados tem sido utilizado muito para alimentar um discurso e uma intervenção populista que mina a própria confiança e as razões dos próprios sistemas e regimes democráticos como o nosso. E gostava, a esse propósito, relativamente à questão e à gestão destes fluxos, quais são os conselhos e as reflexões no âmbito de uma lei de bases do clima que acham oportuno incluir? Como combinar, como articular, como conciliar os vários desafios, incluindo os de natureza humanitária? Porque, naturalmente, que os desafios são para os países de acolhimento, mas também são na origem e no próprio combate que os países e as instituições como a União Europeia podem ajudar a mitigar e a contribuir para que a adaptação e a mitigação dos efeitos da crise climática possam ser debatidos na origem. Portanto, a minha pergunta e o meu pedido de reflexão e de contributo tem muito a ver com isto. Nós, naturalmente, que temos que nos preocupar com os fluxos migratórios provocados por esta tendência ou por este acentuar dos problemas da crise climática, mas há também, em matéria de cooperação, e aliás, como foi dito, uma preocupação comum, transversal a todas as propostas desta cooperação, ajudar os vários países, a resolver os seus problemas e a definir as suas estratégias e os seus programas de ação de mitigação e de adaptação aos efeitos da crise climática. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, felicitar o André Harper, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, pelo contributo que aqui nos traz. E quero começar por ser bastante claro sobre aquilo que, nesta matéria, o Bloco de Esquerda pretende da Lei de Bases do Clima. Nós entendemos que, no final do processo, deve ser reconhecido o estatuto de refugiado climático pelo país, por Portugal. E, portanto, esse é um dos nossos grandes objetivos e, por isso, saudamos a sua intervenção. Nós consideramos que o modelo de desenvolvimento que nós temos
temos seguido ao longo dos últimos anos e das últimas décadas tem provocado desigualdade social, tem provocado uma crise económica e tem feito com que as pessoas que menos contribuíram para as alterações climáticas sejam precisamente aquelas que mais sofrem os efeitos das alterações climáticas. E, no caso concreto, por exemplo, pequenas ilhas de baixa altitude que podem desaparecer, alguns países no sul global onde a água passa a ser mais escassa, onde o alimento é difícil de ser produzido, onde os fenómenos climáticos extremos são mais frequentes e mais danosos e, portanto, há um conjunto de perdas e danos, acima de tudo, para já, no sul global, que faz com que populações inteiras tenham que se deslocar ou dentro do seu país ou mesmo para fora do seu país. E isto é causado por um modelo de desenvolvimento que foi desigual, um modelo de desenvolvimento que é hoje irrepetível, acima de tudo, para os países do sul global. Isto significa que existe também uma dívida histórica por aqueles países que se desenvolveram de uma forma diferente, assente no combustível fóssil. E, portanto, nós consideramos que, neste momento, é essencial que haja uma resposta de solidariedade do norte global, seja nas questões de proteção civil, de partilha de conhecimento e informação, mas seja também nas questões de reconhecimento e acolhimento, quando necessário, de refugiados climáticos. E, portanto, esse é o objetivo que nós queríamos, desde já, garantir nesta lei e ter também a sua opinião sobre o reconhecimento do Estatuto de Refugiado Climático. Para além disso, a maior parte dos refugiados, hoje em dia, vem de fenómenos de guerra muitas vezes, ou quase sempre, provocada por tensões económicas e pela tentativa de captura de recursos naturais. E com as alterações climáticas, essas tensões e essa tentativa de captura de recursos, seja petróleo, seja água, seja outros recursos naturais, vai aumentar essas tentações de partir para a guerra e, portanto, temos de estar preparados para isso, para evitar que isso aconteça e para conseguir garantir uma resposta solidária a nível internacional. Dar também, obviamente num registro diferente, a nota de que Portugal, no contexto da Europa, é um dos países que mais sofrerá os impactos das alterações climáticas, muito concretamente com os incêndios florestais e com o desaparecimento de vastas áreas da costa e, portanto, obviamente, a Lei de Bases do Clima deve também estar preparada para responder em Portugal a todos aqueles que precisem, eventualmente, se deslocar, em que seja inevitável por causa do avanço da água, das águas do mar. Mas dar essa nota, portanto, de que nós estamos muito empenhados de que haja um reconhecimento do Estatuto de Refugiado Climático com esta nova lei em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Antes de mais, cumprimentar o Dr. Andrew Harper, do Alto Comissariado, dizer que o PCP não incluiu a figura do refugiado climático na sua proposta, que é, antes de mais, uma proposta de lei de base do ambiente e da ação climática, mas não negamos naturalmente a visão das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e reconhecemos naturalmente que há um modelo de desenvolvimento que foi seguido por alguns países e por algumas potências que se baseia também não só na exploração dos seus próprios, mas na exploração também de outros povos, e isso é por demais evidente e explica as assimetrias que vivemos no nosso mundo. No entanto, nós não incluímos a figura do refugiado climático por duas reflexões que gostaria de partilhar. Por um lado, tem a ver com a inserção sistemática, ou seja, se essa figura não deve constar ou não deve ter a dignidade das leis da migração ou das leis de acolhimento, tendo em conta as características humanitárias que tem em primeiro lugar e, portanto, não dever ficar dependente de uma lei do clima. E, por outro lado, e naturalmente que para essa vertente não basta incluir o refugiado climático e dar-lhe um nome, é preciso também garantir-lhe as condições, neste caso no país, de acolhimento ou então mesmo da partilha de recursos para estratégias de adaptação. Mas há uma outra questão e uma outra reflexão que também partilharia, que tem a ver com o risco de confundir problemas ou, pior ainda, de branquear responsabilidades
responsabilidades. E se não existe um problema propriamente, ou não passa de um problema de leitura histórica, a classificação da migração da civilização mesopotâmica, porque já não se coloca nos dias de hoje, passa a ser um problema quando classificamos os refugiados sírios e quando se procura encontrar como causa ancestral períodos de seca ou redução na produção agrícola. Porque aí estamos a falar de um povo que foge da guerra, de desestabilização, que foge de uma estratégia motivada por geoestratégia e desejo de apropriação de recursos. E aí é um problema quando se procura definir como um problema climático e não um problema político e de guerra. Por isso a minha questão era onde é que se pode traçar este limite. Sabemos que há quem entenda que se deve reduzir a interpretação à subida do nível das águas do mar, aos eventos extremos, à falta de água, mas também sabemos que é muito raro, se não inexistente, o caso em que isso não concorre depois com problemas políticos e com guerra. Por exemplo, se se faz uma classificação muitas vezes inequívoca de que o problema no delta do Níger é um problema ambiental, nós precisamos de procurar também uma causa que é política, que é de subexploração de recursos, que é o que está na origem depois desse problema ambiental e que causa a necessidade das deslocações e das migrações. E, portanto, essa é a questão que aqui gostaríamos de lhe deixar, era como é que estabelecemos esse limite e como é que prevenimos que uma nova figura, uma nova categorização não sirva para branquear responsabilidades. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Não havendo mais senhoras ou senhores deputados inscritos, passaremos à terceira ronda de resposta do nosso convidado. 10 minutos para responder às perguntas dos senhores deputados. Passo a palavra ao Dr. Andrew Harper. So can you hear me okay now? Perfeitamente, sim. Vem bem? Firstly, like one of the reasons why Muito bem. I wanted to be Uma das razões make this presentation pelas was quais eu because gostei de vir fazer esta apresentação é a seguinte: o nível de compreensão desta questão em Portugal é muitíssimo elevado. E a vossa compreensão e a compaixão são coisas que praticamente não vemos em mais lado nenhum no mundo. E, portanto, os meus parabéns. Falaram aqui de todas as questões fundamentais que têm que ser abordadas. É extremamente difícil atribuir ou encontrar a verdadeira razão para as pessoas terem de sair dos seus lares e pelas quais às vezes têm que atravessar fronteiras. O primeiro elemento é o seguinte: ao abrigo do direito internacional não existe o termo refugiado do clima ou climático, e o Acnur não quer propriamente criar uma nova categoria de refugiados. O que nós temos a Convenção de 1951 e os seus vários protocolos. Também há toda uma sorte de instrumentos de direitos humanos, e o que nós queremos fazer é ver não tanto a razão da deslocação das pessoas. É claro que, enquanto organização dos refugiados, há pessoas que atravessam as fronteiras internacionais por perseguição à sua religião, ao seu grupo social, etc. Mas também temos que pensar que em 1951, quando se subscreveu a Convenção, as alterações climáticas não eram o problema que são hoje. E, portanto, é preciso reconhecer que a jurisprudência, sobretudo da legislação interna, tem que se desenvolver. Mas nós queremos, sobretudo, garantir que nos concentramos na vulnerabilidade na medida do possível. Outra questão que temos que levar em linha de conta, ao falar da proteção de pessoas que são obrigadas a deixar as suas casas devido a alterações climáticas ou eventos climáticos extremos,
é a seguinte: ninguém quer sair de sua casa, ninguém quer deixar os seus lares, as comunidades, mas não tem escolha. E ser obrigado a deixar a sua casa é a última coisa que nós queremos evitar isso ao máximo. Como é que podemos apoiar a resiliência e a adaptação? Sei que o secretário-geral, a pedido de muitos Estados-membros, é que tenhamos tanta atenção à resiliência como à mitigação. E como saberão, o aumento das temperaturas a nível global é algo que já faz parte da mobília. Vamos ver as temperaturas continuar a aumentar e vamos ver aumentos na desertificação, aumento do nível das águas marinhas, das águas do mar e eventos climáticos extremos, tal como temos visto cada vez mais nos últimos 12, 24 meses. Portanto, temos que ter aqui uma combinação entre o aumento da resiliência, dar apoio à adaptação das comunidades, mas também temos que trabalhar no duro, na proteção. E, sem me concentrar demasiado no clima, podemos ver como a forma como o clima reforça e realça problemas existentes. Ou seja, está a exacerbar aqui várias coisas, seja no que toca à governação, aos serviços provisórios, educação, saúde. Temos que ver isto de uma forma muito mais holística do que temos feito até agora. Nós, nosso lado, da Acnur, temos visto com muita atenção a ligação entre as alterações climáticas, a fragilidade dos Estados e o conflito. E estamos a ficar bastante alinhados, porque temos um grupo de pessoas que fogem das alterações climáticas e do seu impacto, mas também do conflito. E são essas as pessoas mais vulneráveis. São essas pessoas que terão menos oportunidade de regressar aos seus lares. Houve uma interrupção no orador que congelou. Senhoras e senhores deputados, parece que perdemos a ligação ao nosso convidado. Vamos aguardar apenas uns instantes para ver se é possível restabelecer. Hello, can you hear me? Agora sim, tivemos um problema na ligação. Agora sim, estamos a ouvi-lo novamente. Hello, 1, 2, 3. 1, 2, 3. We seem to be frozen. Mas estamos a ouvi-lo perfeitamente. A imagem de facto está congelada. A imagem está congelada. I seem to be frozen. Hello. You're trying to bring international covenants into domestic legislation. You're raising the ambition, and this is something which you're not only doing like a great example for Portugal, but you're also setting the scene for the rest of the EU and internationally. So because it's not also just the situation in Europe, we're seeing the same thing within the United States. How do they deal with populations who are looking to move due to a combination of climate and conflict? So this global approach, but regional ownership is going to be particularly important. One other element which is going to be key is when we talk about populations moving due to climate and extreme weather events,
that we don't look at it as a security issue, and that's something which, even in the discussions surrounding the COP, people are often sort of saying, what will be the Os security fenómenos extremos, implications? muitas vezes fala-se nas implicações de segurança. People are not moving because they want As to. pessoas não se estão a deslocar porque querem. It's a protection issue. So how do we deal for that source as some of the... É uma questão de segurança, elas deslocam-se por razões de segurança. Como é que se lida com isso? It cannot be the West cannot divorce itself. O Ocidente não pode divorciar-se das questões que ocorrem em países da África ou na América do Sul ou noutros países em desenvolvimento. Ninguém vai estar imune a este impacto. Todos temos uma responsabilidade coletiva e os países com menos responsabilidade pelo aquecimento global são aqueles que vão ter mais impacto no mesmo. E se não queremos que fique ninguém pelo caminho, como é que fazemos aquilo que devemos, dando essa proteção internacional às populações? Outra questão que muitas vezes se torna um pomo de discórdia quando se fala com os Estados-membros é que os países que têm maior impacto das alterações climáticas, que são os mais resistentes a falar dos refugiados climáticos. Se falarmos dos pequenos estados insulares em desenvolvimento, eles dizem, não somos refugiados, o Estado não persegue a população, mas as pessoas têm que se deslocar porque há uma guerra declarada entre a humanidade e o ambiente. Portanto, todo este conceito de refugiados, por vezes, significa uma perseguição dos governos ou de outras forças, mas por vezes não é o caso. Às vezes temos governos que não querem ajudar a criar esta resiliência. É importante chegar a um entendimento internacional para que a terminologia possa refletir a urgência, o desespero da situação que atravessamos, mas por vezes também pode sair o tiro pela culatra em relação àquilo que estamos a fazer. Queremos que os Estados possam fornecer proteção a nível do terreno. Bom, tendo dito tudo isto, muito obrigado pela oportunidade para estar aqui hoje a falar convosco. Passo a palavra. Muito obrigado, Dr. Andrew Harper, por todos os esclarecimentos e contributos que deu a este grupo de trabalho. Senhoras e senhores deputados, damos por encerradas as audições da tarde de hoje. A próxima reunião deste grupo de trabalho ocorrerá no dia 21 de abril, pelas 10 da manhã, com a audição conjunta do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, do Ministro da Economia, da Sra. Ministra da Agricultura e do Sr. Ministro do Mar. Boa tarde a todos. Obrigado.